Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pra Você Saber. E o tema de hoje é saúde. Ah, é saúde voltada para quem? Para a mulher, sim, mas não só apenas para ela, porque os homens têm que entender também sobre o que nós vamos conversar para dar um apoio, por não achar que é mimimi, né? Porque, oh meu Deus, é tanta dor, é tanto sofrimento. Você quer saber sobre o que é? Fica aqui que a gente te conta já já. Estamos de volta e nosso assunto de hoje é endometriose. Ah, Andréa, mas eu sou homem, por que, que eu tenho que acompanhar sobre esse assunto? Porque você tem uma mãe, porque você tem uma irmã, porque você tem uma esposa, uma namorada, Perfeito. alguém que pode estar passando por esse problema e você está achando que, não, é só TPM. Não, não é só TPM. E para falar sobre esse assunto, para explicar como ele aparece, quais os sintomas, como tratar e como ele impacta, inclusive, a vida social da pessoa, nós convidamos duas especialistas. A doutora Alessandra, que é Prazer. ginecologista, e doutora Jamile, que ela é nutricionista especializada em endometriose. Veja, eu não vou falar muito porque elas têm um currículo extenso, eu vou deixar que elas mesmas se apresentem. Doutora Alessandra Albuquerque e doutora Jamile Caroso, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Obrigada. obrigada. Agora vocês escolhem quem vai falar. Pode começar. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Estarmos aqui juntas para falar sobre mulher, falar sobre saúde feminina, né? Isso muito me atrai, né? Me envolve e não é diferente com a doutora Jamile também. Somos entusiastas aí do tema e estudiosas no tema de endometriose. E hoje eu sou médica do Hospital da Polícia Militar, sou tenente-coronel da Polícia Militar, trabalho também no Hospital Universitário, na disciplina de saúde da mulher 1 e 2, e trabalho também em clínica privada, que é a Clínica VitaFemme, onde a gente atende as nossas pacientes também. E Maravilha. estamos aqui à disposição. Doutora? E eu agradeço também, né, o convite de vocês. É sempre uma oportunidade preciosa a gente falar sobre esse tema, né? Um tema que acomete aí tantas mulheres e traz tanto sofrimento. Então, eu sou Jamile, sou nutricionista e trabalho especificamente com o público de endometriose. Então, hoje o meu nicho é esse. E eu também sou professora de faculdade e atendo aí esse público que é tão carente de profissionais nessa área, de profissionais que sejam dedicados aí a entender mais sobre a endometriose, né? E também a gente fala muito sobre a questão do tratamento humanizado. Então hoje a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Sim, Então muito sim. obrigada pelo convite, né? Não, eu que agradeço a vocês dois por terem aceitado esse tom de bate pronto, Vamos né? lá. Esse convite. E vamos começar que a conversa é longa e a estrada também. Vamos começar do beabá. Hoje eu vou ser uma Sim. pessoa totalmente leiga, tá? Assim. Ah, André, não sei de nada. Eu quero que vocês expliquem tudo para mim e para quem está nos assistindo. Primeiro, o que é a endometriose e como ela se manifesta na mulher? Bem, a endometriose, ela é uma doença multifatorial, né? Ela acomete as mulheres hoje, em torno de 10% das mulheres na população mundial são acometidas por essa patologia. Então, existem peculiaridades dela em que você já começa a desconfiar que aquela mulher pode estar com esse processo, né? Trata-se de um processo inflamatório, né? Em que as células que estariam dentro do endométrio, ou seja, as células endometriais, o endométrio é a parte interna do nosso útero, onde a gente sofre a descamação ali todo mês durante a menstruação. Então, quando essas células elas se depositam fora do útero, ou seja, era para elas estarem ali dentro, elas se depositam fora do útero, que pode ser na trompa, pode ser no ovário, pode ser no intestino, pode ser à distância, disseminação linfática, até no pulmão já se tem registros de focos de endometriose, bexiga, enfim. E imagina, são células ativas que são responsivas aos nossos hormônios, aos hormônios femininos, principalmente ao estradiol, né, o estrogênio, que é um hormônio produzido pelos ovários. Então, quando a paciente menstrua, que estimula, que aumenta o pico desse estrogênio, é como se todas essas célulazinhas que estão fora, elas menstruassem juntas. Então, as células lá fora vão provocar pequenos sangramentos fora do local onde era para realmente estar sangrando, vai provocar processos
pequenos processos inflamatórios que, por conta da inflamação, dá fibrose, ou seja, dá cicatriz, ou seja, inflama e cicatriza, inflama e cicatriza. Então, esse processo, ao longo da vida reprodutiva da mulher, ele se torna, né, bastante doloroso por conta desses pontos que, porventura, tenham se formado, né, e que tenham provocado essas fibroses, essas aderências. Então, é aquela paciente que vai ao banheiro, sente dor quando vai defecar, tem relação sexual, ela tem dor durante essa relação sexual, tem muitas cólicas, ou seja, durante o processo da menstruação, as cólicas ficam muito intensas, né? Então, a depender do local onde se instalam, os sintomas, eles são né, Jamile? Eles são variados. Teria alguma correlação a ser doença autoimune ou não? Então, já a gente tem estudos, né, que mostram que a endometriose está totalmente relacionada na verdade, a imunidade, né? Então, temos aí uma mulher que tem endometriose, ela tem uma predisposição maior a ter doenças autoimunes. Isso já é comprovado pela ciência, por alguns estudos. Entendi. Então, existe essa relação porque a endometriose, ela acaba afetando a imunidade. Então, ela baixa a imunidade. É como se, na verdade, o seu organismo, né, todo mês ali com aquelas células, estivesse atacando ele mesmo. Isso. Então, existe sim uma relação e a gente precisa cuidar dessa paciente e investigar para ver se ela tem, né, de fato, essas outras doenças. Né, alguma outra doença autoimune. Isso. Na realidade, não seria uma doença autoimune, mas poderia estar associada a outras doenças autoimunes. Entendi. Por conta desse processo, dessa resposta que o corpo tem que dar ali todo mês. Né? O corpo entende como se aqueles focos fossem um agressor. Né? Então, exatamente. eu estou ali toda trabalhando para combater auto-anticorpos. Não é que a endometriose ela é autoimune, mas ela pode desencadear outras doenças autoimunes. Entendi. Estimativas falam que 1 em cada 10 mulheres tem endometriose. Isso em qual idade, em qual período? Porque, assim, uma criança... Porque hoje em dia está cada vez mais cedo, as crianças estão entrando no ciclo menstrual. Então, uma menina com 10, 11 anos, ela já pode apresentar ou não, lá para os 15, 16, 18... Como é isso, né? Se vocês já pegaram relatos de crianças, pacientes mais jovens, de qual idade... E até que ponto a endometriose ela se manifesta? Se só no período fértil ou também quando a mulher entra na menopausa? Excelente pergunta. Com relação à idade jovem, né? Eu, inclusive, atendi no meu consultório, tem alguns meses, uma paciente com 12 anos. E, assim, a gente fica... Na verdade, é bom porque isso já está se disseminando a ponto da mãe observar os sintomas, né? 12 anos, menor de idade, a gente atende com o responsável. E aí a mãe dela, ela ficou observando os sintomas, ouviu falar de endometriose, foi a ginecologista falou, olha, isso pode ser endometriose. Então já encaminhou para um tratamento nutricional com um especialista para que o tratamento pudesse ajudar a reduzir os sintomas. Então mesmo sem a gente ter, às vezes, um diagnóstico já preciso, a endometriose, ela tem uma característica clínica, né, doutora Alessandra? Sim. Em que a gente precisa tratar também, e isso já começa a se manifestar muitas vezes na primeira menstruação. Então, por exemplo, eu sou portadora de endometriose e adenomiose. Eu tenho as duas condições. E na época em que eu descobri, que foi há muito tempo atrás, há cerca de uns 15 anos, não se falava na doença. E desde a minha primeira menstruação eu já sofria com dores. E hoje, quando eu atendo as mulheres, né, que eu estou lá fazendo anamnese, história de vida, eu pergunto quando iniciaram os sintomas. E a maioria delas já menstruaram a primeira vez com dor, com um sintoma muito forte, muito característico de endometriose. Então, assim, a gente pode já ter sim, né, então, esse desenvolvimento aí da doença de forma, eu vou chamar precoce, mas na primeira menstruação. Sim. E é importante que as mães observem, né, fiquem atentas aos sintomas, porque é importante levar ao especialista. Só complementando, como você perguntou, a gente tem esse... Pode acontecer nessa primeira fase menstrual, ali com a menina ainda adolescente, pode. É um pouco mais raro, né? Mas o que a gente quer que chamar a atenção é exatamente isso. Aquela menina que menstruou, que tem uma dismenorreia, que é o nome, né? Que a gente chama daquela cólica, da dor durante a menstruação. A dismenorreia primária, que é aquela dismenorreia que vem já desde da primeira menstruação. Então, ela ao longo da vida reprodutiva, ela tendo sempre, né, essa dismenorreia, né, a cólica
é uma das teorias, né, que explicam também a disseminação dessas células, nesses focos de endometriose, né? É a teoria da cólica que faz o refluxo, né, dessas células também. Então, essa menina menstruando ali todo mês, isso pode fazer com que ela, ao longo da vida reprodutiva, ela desenvolva endometriose. Não significa dizer que ela vai ter já ali de pronto. Vão ter várias pacientes, né, que já com aquela cólica ali, a mãe já tendo essa percepção, já com muita informação que a gente tem hoje, já tratando com a multi, né, disciplinaridade, a equipe multi, você já começa a meio que tratar essa dismenorreia primária para que ela futuramente não vire uma dismenorreia secundária, né, com outras patologias associadas, outras alterações associadas. Voltando só um pouquinho. Me livrei da menstruação. Glória ao Senhor. Me livro dela também ou não? Nem sempre. Dela o quê? Da endometriose? Da endometriose. Não. Porque, na realidade, você parou de menstruar, certo? Mas se você ficou com sequelas, provavelmente você vai ter alguns sintomas, né? Então, a gente prima por esse tratamento durante a menacme, porque pode ter sequelas a longo prazo e passar realmente dessa parte dessa fase, né, da menopausa, né, da mulher. Né? Aí vem as questões também hormonais, né? Pode complementar. Só complementando, né? Porque o tratamento da endometriose, a endometriose é uma doença inflamatória. Então, essa mulher, essa paciente, ela vai precisar ter um estilo de vida anti-inflamatório. Coisa muito rara, né? Então, e para quem não tem informação, aí... Exatamente. O pé na jaca tá direto, que talvez né? seja a parte mais difícil, né? De você conseguir a paciente melhorar a alimentação, melhorar o sedentarismo, né? Sair do sedentarismo e para a prática da atividade física, cuidar da parte emocional, porque o estresse, ele inflama também. Então, tudo que inflama vai estar piorando a endometriose e essa doença, ela pode progredir. Então, é por isso que a doutora Alessandra falou da importância da equipe multi. Então, a gente precisa de um tratamento multi para que essa paciente, ela possa melhorar de uma forma geral, e aí quando ela tem um estilo de vida anti-inflamatório, ela consegue estar controlando ali aquela doença, porque a endometriose, ela tem uma característica que é de se proliferar. As células têm uma característica de um câncer, apesar de não ser um câncer. Então, ela tem uma característica de se proliferar se você não controla. Né? E se espalhando pelo corpo, E se espalhando, exato. Então, assim, ela é uma doença que ela pode se manifestar de forma diferente em cada mulher. Então, tem mulheres que têm endometriose no intestino, na bexiga, no ovário, na trompa. Tem mulheres, eu já atendi paciente com endometriose no estômago. A gente tem dados na literatura. No pulmão. Né? No pulmão, endometriose no cérebro. São mais raros os casos. 18 anos. Então, são casos mais raros, mas acontece. E uma pessoa que está com endometriose no pulmão, ela tem, teoricamente, aí, falta de ar, problemas respiratórios. O diagnóstico foi exatamente dessa forma. Nunca se pensou, né? Foi realmente para via respiratória, pneumo. Aí fez um lavado brônquico, né? Uma broncoscopia. E na broncoscopia vieram células endometriais. Então, e aí, toda vez que essa menina menstruava, aquele foquinho lá, e aí ativava as alterações. É importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas, às vezes, não entendem a gravidade da endometriose. Que a endometriose precisa ser tratada com profissionais que entendam da doença, né? Porque é uma doença, como o doutor Júlio falou pra gente, enigmática. Né? Cada paciente que senta na nossa frente, ela pode vir com sintomas diferentes, com focos em locais diferentes, né? Exatamente. Então, assim, é uma doença que vem sendo muito estudada, mas ela ainda é enigmática até para a própria ciência, né? Nós temos estudos aí as teorias que mostram, são várias teorias, ou seja, se tem teoria, ainda não tem nada, não tem nada conclusivo. Então, várias teorias. Então, por que apareceu no pulmão? Qual é a teoria que explica isso aí? Né? Aí hematológica, genética. Era isso que eu ia perguntar. Tem alguma relação genética? O que se tem sobre a endometriose? E antes que vocês me respondam isso, só para a gente não perder o fio da meada. Sou mãe, tenho uma filha que acabou de menstruar. O que eu devo observar nela? Quando no período menstrual? Só se tem dor ou não? Foram duas perguntas aí. Pra gente não se perder na resposta. Primeira coisa, observar tempo menstrual, quantos dias ela fica menstruada. Lembrar que a menina que menstrua pela primeira vez, né, não é aquela menstruação ali inicial que você vai rotular como sendo a menstruação dela
definitiva. Uhum. O Sim. eixo, né? O eixo endócrino juvenil ali, ele pode ir até 3 anos, né? Então, assim, fala-se até 16 anos a gente estabelecer esse eixo para a gente meio que dizer, olha, realmente a menstruação dela é desse jeito. Mas isso não significa dizer que a gente vai esperar ela fazer 16 para daqui para 16 anos, eita, agora a bichinha vai ter cólica, agora a gente vai... Não, ela já vem tendo. Então, é como o Jamile falou, ela pegou uma paciente de 12 anos. Com certeza a menarca dela, que é a primeira menstruação, deve ter ocorrido ali com 11, com 12 mesmo, e já foi dolorosa. E foi Então, muito a mãezinha dolorosa, já foi, já procurou uma ajuda, já... né, de estilo de vida mesmo, que foi Exato. nutricional, E ela tal, né? conseguiu melhorar. Foi uma paciente que a gente conseguiu melhorar com o estilo de vida, né, associado com acompanhamento ginecológico. E assim, é importante isso que ela está falando, complementando a sua pergunta, que dor não é normal. A gente tem uma Isso. cultura muito forte De que menstruação tem que ser com dor. de que menstruação é com Tem dor. cólica? Ah, minha mãe tem. Exato, minha e mãe assim, tem. isso vem de gerações a gerações, né? Em que a gente sempre escutou isso que é normal. Então, por exemplo, a minha cólica era a cólica de desmaiar. Nossa. E na época, eu escutava que isso era normal. Dá uma tapinha no rosto, assim, joga uma água, Nossa. acorda, minha filha. Não, quando ela tá tinha- menstruada, não vai pra escola, né? Eu tinha tipo cólicas assim, de faltar à escola, eu tinha cólicas de faltar ao trabalho, porque realmente eu não conseguia caminhar de dor. Então, assim, por ouvir que isso era normal, eu me sentia até culpada e preguiçosa. Então, isso é algo que é muito... impacta Mexe com o emocional, muito, né? mexe impacta totalmente com o muito, emocional. Então, essas pacientes que têm endometriose, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser entendidas pelos profissionais. É isso que eu quero dizer. Porque é uma dor realmente incapacitante. Então, quando você pergunta assim, o que é que eu tenho que olhar na minha filha? O que é que eu tenho que observar? Né? Observar se essa dor está sendo uma dor que impede ela de fazer as coisas, né? Seja incapacitante, né? Exato, eu acho que é o vida principal social, sintoma. né? Isso. Então, assim, ficar observando e sempre não normalizar a dor. Porque a gente ainda recebe pacientes no consultório, né? Ah, eu tenho dor, tem pacientes que passam, por exemplo, 15 dias sem ir ao banheiro, E achar inchadas, acham que é normal. Dor na relação sexual, foram ensinadas de que isso é normal. Então, isso é muito comum no consultório. A gente acha até absurdo, né, falar, mas a gente precisa falar sobre isso porque é o que a gente é ensinado. Então, culturalmente, a mulher acha que sentir dor é normal. Constipação. Então, não é. Eu fico 5, 6, 7, 10 dias e achar que isso é normal. E não é normal. Então, a gente precisa desnormalizar a dor. os sintomas, a dor, né? E observar se isso está acontecendo, né? Com sua filha, enfim, com a mulher, a menina que já menstruou na primeira vez. Então, é observar como é que estão sendo esses Até ciclos, pra você, né? Ter uma sequência. E, assim, orientar essa menina, né? Porque ela é multiplicadora também, Sim. né? Eu sou mãe de duas meninas, né? Tenho uma adolescente e uma jovem adulta. E, assim, hoje as amiguinhas delas todas vão para consulta com a gente, porque ela também tem as duas têm muita cólica. Então, aí eu já entrei com medicações, né? Com mudanças de hábito. E elas vêm melhorando muito. E isso chama também, né? As amigas também para esse olhar, né? A gente estaria falando de um mundo ideal. Sim. Porém, estamos no Brasil. Porém, estamos no Nordeste. Estamos em um mundo que não vai pelo real, mas pelo ideal, mas pelo real, né? Então, assim, a gente ainda nem começou essa conversa, porque ainda falta toda a parte nutricional, ainda falta toda a parte, né, ginecológica, mas como é que uma mãe com baixo poder aquisitivo, com baixa informação, que mora numa comunidade que às vezes a UBS não funciona a contento, né? Ou muitas vezes mora numa região no interior, não é nem no interior, é num distrito do interior, num povoado, que é muito mais difícil. Como fazer com que elas entendam que isso é um problema grave de saúde? Porque é um problema grave, porque ele não tem só uma vertente, né? Ele tem várias ramificações e várias frentes de atuação, digamos assim. Como é, né? A gente sabe que nesse momento deveria ter um papel as políticas públicas deveriam ter um papel muito importante. Perfeito. Porque aí vem de uma base, infelizmente, que é uma base desigual. Sim. Então, como é que a gente trata isso para as pessoas que têm menos acesso, menos poder aquisitivo, menos acesso à informação de qualidade? Porque a informação a gente está bombando tudo que é canto, mas de qualidade... Qualidade né? duvidosa. Nem tanto. Como é que faz?
Pergunta de falar? concurso. Pergunta de concurso. Pergunta de concurso. A Alessandra tem experiência com a HU, né? Acho que ela pode Eu começar. tenho, assim, a gente sabe, você tocou num ponto muito importante, que são as políticas públicas, né? A gente sabe que aquela menina que chega lá no hospital universitário, aquela mulher, aquela jovem mulher que chega com um quadro de endometriose mais avançado, é aquela paciente que não teve realmente esse olhar lá no início. Vamos lá, vamos levando e toma um remedinho aqui ou não. E quando ela chega para a gente, né, no serviço terciário, né, especializado, você já pega aquela paciente com vários sintomas, enfim. Então, as políticas públicas hoje, elas têm que ser voltadas para essa informação, né? A gente tem um programa de saúde da família, que é um programa que ele tem que instituir também na saúde da mulher, esse olhar para a endometriose, que ainda não tem. A gente, né, saúde da família... Mal tem pra Mal tem, mastologia, né? isso. A gente tem na saúde, eu já trabalhei em posto de saúde, já trabalhei como médica da família, muito tempo, quando eu me formei. Então, a gente tem o quê? Diabetes, hipertensão, gestante, anticoncepção e anticoncepção. Não todas os anticoncepcionais, mas a gente não tem nada voltado para esse olhar, né? E aí seria algo muito interessante se realmente as políticas públicas olhassem, treinassem os seus médicos da família para ter essa abordagem, treinar também até os próprios agentes de saúde que vão às casas, tipo, perguntar àquela menina se ela tem alguma coisa, olha, né, dar essa orientação inicial. Então, assim, eu acho que aí é saúde primária mesmo, né? Para que quando chegue, né, tipo, levar lá pra gente o que realmente não conseguiu resolver, porque tem coisas que você não consegue resolver mesmo, né? Mas infelizmente não é o que a gente vê, né? A gente precisa que as autoridades tenham um olhar voltado para a necessidade desses profissionais na rede básica, né, na rede pública, porque de fato esse problema ele está ali também. Né? Ele está espalhado por todo canto. E é multifatorial É mesmo, multifatorial, né? E a gente ainda tem essa questão cultural que a gente precisa combater. Eu volto a falar sobre isso porque é muito cultural, de que mulher ter dor é normal. Então, por isso que a gente precisa falar, a gente precisa vir no podcast, a gente precisa estar nas redes sociais falando sobre endometriose, e que bom que a gente está começando a ter essa disseminação agora sobre a doença, porque isso faz com que a gente impulsione essas políticas públicas, né? Então, é um papel da sociedade como um todo, eu acredito, porque a gente precisa. E até pensando numa economia futura, né? Se for pensar em políticas públicas, você combatendo algo que você consegue pelo menos ter um controle ali na atenção primária, você não vai fazer uma cirurgia robótica que custa milhares, né? Uma cirurgia laparoscópica que custa milhares, profissionais, né? E às vezes você não tem no serviço público todo esse aparato, muitas vezes as famílias se juntam e pagam cirurgias caríssimas, né? Então, onera mais ainda, né? Onera mais ainda. Quando você cuida da base, né, do estilo de vida, você consegue evitar que se chegue a casos de cirurgia, porque é isso que a Alessandra está falando, né? Então, ela recebe no HU, de repente, muitos casos cirúrgicos, que já é aquela mulher que não teve informação, né, que já vem sofrendo com dor, com cólica, com sintoma de muito tempo, e aí não investigou, não viu que era endometriose, e quando chega para investigar, já é um caso cirúrgico. Já é um caso cirúrgico. Então, acontece isso. E a cirurgia cura ou não? Na realidade, outra pergunta de concurso. Outra pergunta de concurso. Nossa pergunta de concurso. É porque, assim, a cura da endometriose, pela ciência, a gente não tem ainda, né? Então, se você for olhar pela ciência, porque o que norteia nós profissionais? Ciência. Mas a gente já tem alguns colegas conversando sobre isso, né? Essa questão de cirurgia curar ou não. Então, assim, é algo que ainda está, eu posso lhe responder assim, controverso. Não sei se a Alessandra tem uma... E assim, hoje a indicação cirúrgica, ela está para a última instância. Sim. Né? A gente tenta realmente fazer todo esse tratamento multi ali, né? Controlar os sintomas, porque o que incomoda e o que é mais incapacitante é a sintomatologia, né? A gente sabe que, óbvio, se você faz uma ultrassom com preparo intestinal, uma ressonância, e você está diante de uma paciente que tem uma endometriose profunda, né? Mas que não está
provocando nenhuma alteração sintomática nela, foi um achado de imagem, você vai mantendo essa paciente. Porque quanto mais cirurgia você faz, mais a paciente tem fibrose, mais a paciente tem cicatrizes. Lembrar que, né, cicatriz leva a cicatriz. E aí, né? perguntar, a cirurgia é o quê? É remoção de cicatriz? É remoção dos focos. Então, vamos né? e também a soltura das aderências. Lembrar daqueles processos inflamatórios que a gente falou logo no início. Então, vai tipo assim, o intestino fica grudado ali. Isso. Aí imagine, a paciente distende esse intestino por algum motivo, só comi. Ou como algum alimento inflamatório. Então, aquele intestino vai distender e ali tudo que está grudadinho vai junto. Então, é quando aquela paciente tem dor, né? Depois que come, numa relação sexual. Ou seja, não é dor só durante o período menstrual. Não. É uma característica, é uma característica que a gente tem que sempre perguntar à nossa paciente, porque ela faz diagnóstico diferencial também com doenças gastrointestinais, a gente sabe, né? Sim. Mas a gente tem que perguntar à nossa paciente, essa dor é cíclica? Sim. Cíclica é aquela que tem todo mês. Sim. Então, eu tô bem hoje, mas aí quando eu tô perto de menstruar, eu já começo. Entendeu? Então, se a paciente tem dores cíclicas, ela tem um dedinho lá na endometriose. A questão da cirurgia também, né, só complementando, às vezes ela é indicada também pela questão da fertilidade, né? Às vezes a doença da endometriose, dependendo de onde ela esteja, ela pode comprometer a fertilidade, e aí o médico, né, conversa para ver se tem esse desejo, né, de ter filho, como é que tá, porque imagina, os focos nas trompas, por exemplo, né? Ali, isso, aí provocando as aderências, aderência, né? Cola tudo, aí impede a fertilização. a Então, isso também é algo que é levado em consideração para uma cirurgia ou não. Essa preservação da fertilidade, né? É aterrorizante, né, ouvir tudo isso. A mulher sofre, minha gente, como a mulher sofre, meu Deus do céu. E vamos lá, voltando para mais uma pergunta de concurso. Quero ver se a gente vai passar. Você está gabaritada hoje, só perguntão de concurso. Vamos lá. Não tenho dinheiro para consultar um nutricionista. Me acabo de dor. O que é que eu como? Isso. Ganhando pouquíssimo. Pois é. Vamos lá. Pergunta de concurso também. Vamos lá. Inclusive, tudo inflamatório. Veja, pobre come o quê? Pão. Inflamatório. Vamos lá. Pobre come um queijo, muito boa a sua pergunta. Pobre come um leite dos mais baratos, açúcar, ou seja... É difícil, né? É difícil. Né? Inclusive, eu estava no consultório antes de vir para cá, né? E estava conversando com uma paciente sobre isso. Ela, Jamile, pelo amor de Deus, veja algo que seja mais em conta, porque eu não aguento mais gastar. Eu gasto com ginecologista, porque assim, endometriose é tudo particular. Ela falou assim pra mim, né? Eu gasto com você, eu gasto com físio, com não sei o quê. Então, assim, me ajude. Eu falei, claro, eu tô aqui pra te ajudar. E ela pediu desculpa. Ela, desculpa eu estar te pedindo isso. Você não tem que pedir desculpa. Não tem. Isso é o meu trabalho. Ter alternativas, né? É o meu trabalho, entender a sua realidade, entender que você não pode arcar com esse custo agora e eu prescrever um plano alimentar que seja dentro da sua realidade. É fácil? Não é. Porque a realidade dela não é só a questão financeira. É a rotina, que ela não tem tempo. Isso. Ela é citar o caso dessa paciente. É uma paciente que trabalha o dia todo e à noite estuda. Que, né, tem dorme tarde, não tem qualidade de vida. Então, assim... Até as horas da alimentação, todas. É bem corrida, sim, né? Sim. Então, é um desafio muito grande para a gente enquanto profissional, mas faz parte do nosso trabalho. E aí, a gente precisa, na verdade, entender a realidade dessa paciente e trazer o que ela pode fazer. Então, assim, eu converso muito nas consultas com as pacientes, até para tranquilizar. O que você pode fazer nesse momento com a sua realidade? E o que a gente pode mudar mais para frente, aos poucos? Porque não adianta também eu vir com ideias mirabolantes que ela não vai conseguir executar, né? Vai ter raiva, né? Exatamente. Então, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha que a gente tem que ir educando, né? Isso. E aí você investigar com essa paciente, entender qual é a realidade dela, o que ela pode comprar, o que ela pode consumir. Então, quando você fala dos alimentos, a gente também precisa observar de forma individualizada. Claro, eu posso falar aqui de uma forma geral, mas eu preciso deixar muito claro que o tratamento de endometriose ele é individualizado. Personalizado, Por quê? Né? Personalizado. Por quê? Porque nem a ciência generaliza. Então, a gente não tem consenso, por exemplo, que eu preciso excluir glúten da alimentação da mulher que tem endometriose. Eu tenho alguns artigos que me mostram que tem alguns estudos mostrando que retirar o glúten, reduzir o glúten, melhora a sintomatologia. Porém, eu preciso entender como é o intestino daquela paciente. Sim, então, assim, tem muitas pacientes com endometriose realmente melhoram com a redução do glúten. E hoje também a gente ainda tem
dizer assim, uma briga na literatura entre glúten e farinha de trigo, né? Como que é a nossa farinha de trigo aqui no Brasil? Infelizmente, ela tem alguns, às vezes, contaminantes, conservantes. Então, às vezes, o pão que a gente come, ele não é só a farinha de trigo, a água, o sal, né? Sim. Ele tem outros aditivos que estão ali inflamando o meu intestino. Então, eu não posso generalizar e dizer que é simplesmente o glúten. Então, eu preciso entender aquela paciente, o intestino dela de forma individualizada. Leite, a mesma coisa. O leite, a gente tem os intolerantes à lactose. Então, quem é intolerante à lactose, ponto. Precisa controlar a lactose, fazer tratamento. Nossa, Mas no duas caso... Duas em três. ganhamos. No caso... Ó, tá bom, eu já tenho endometriose, eu não preciso entrar nessa briga, não diga, quero. Diga, fique com sua... Não quero ter Tá bom. intolerância. E aí, no caso da mulher com endometriose, ela pode ter também uma sensibilidade à proteína do leite, né? Porque a gente tem a fração proteica do leite, que a lactose é o açúcar do leite. Então, a fração proteica do leite, soro do leite, caseína. Então, são moléculas grandes de difícil digestibilidade. Se aquele intestino está inflamado e ele vai estar por causa da endometriose, né? Então, às vezes, vai ser difícil para aquela mulher ela digerir. Então, isso não significa dizer que ela precisa excluir, que ela não pode comer. Então, assim, dentro da realidade da minha paciente, eu já atendi pacientes que não tinham condição financeira favorável, e leite era uma das coisas que ela consumia, só que no caso dela, o leite não fazia bem. E aí, a gente precisou ir substituindo esses leites. Então, vou dar um exemplo. Eu preciso que essa paciente consuma o leite vegetal. Leite vegetal em caixinha, ele é caríssimo. Mas o que eu posso fazer com ela? Estimular. Nada. Ou me desculpe, quem gosta, mas... O que eu posso fazer com ela? Eu posso estimular habilidades culinárias. Sim. Então, eu posso comprar um alimento, um coco, e eu posso extrair o leite daquele coco. Então, assim, eu tenho, na verdade, que eu acho que alguns nutricionistas esquecem isso na faculdade, né? A gente precisa ter intimidade com o alimento. Isso, então, eu preciso entender, até o nosso guia alimentar para a população brasileira, ele fala que a gente precisa se alimentar mais do que a comida de verdade. Então, quando eu tô com uma paciente... Mas comida de verdade é cara, minha gente. Não vamos cair nessa ilusão. Nosso guia alimentar devia vir com as notinhas no fundo, né? Porque é caro, gente. Comida de verdade é caro. Desculpa te interromper. Não, pode falar. E principalmente depois que você fala que comida de verdade tem que estar, parece que vira moda. E aí tudo que vira moda, a galera aumenta o preço. Aí fica inviável. Mas veja, a gente já tem estudos até que mostram isso também, né? Do quanto você gasta com uma cesta básica, sim, com a comida de verdade no prato, montada e tal. E realmente, de fato, aí é outra questão de política pública, que a gente tem alimentos ultraprocessados que são muito baratos. Então, quando você vai lidar com a população que não tem condição, chega a ser injusto, né? A gente querer, fora que não só é barato, como também está disponível o tempo todo em qualquer lugar. Fácil acesso, né? Você vai numa farmácia, você tem picolé vendendo, você tem chocolate, tudo isso é um remédio, né? Então, você tem biscoito, você tem... só remédio. Exatamente. Então, assim, mas quando eu falo da intimidade com o alimento, de você estimular receitas, habilidades culinárias, a gente consegue reduzir o custo dessa preparação, como eu dei o exemplo, por exemplo, do leite vegetal. Então, com essa paciente, né, a gente foi trabalhando isso, ela não tinha condição, e a gente conseguiu inserir na rotina dela uma alimentação que ela não inflamasse o corpo, né? Aí a gente fez isso de forma individual, e de uma forma que ela conseguisse executar. Então, eu preciso avaliar a realidade dessa paciente e eu preciso ver o que ela tem condição, o que ela gosta de comer também, porque não adianta eu chegar para ela e dizer, você vai comer isso, ela não gosta de comer. E o tempo também, de fazer esses preparos todos, né? E o tempo. Então, veja que são vários obstáculos. São vários fatores, né? São vários obstáculos. Então, a gente precisa, na verdade, entender de forma individual, né? Não existe receita de bolo para endometriose. Infelizmente, como você falou, a gente tem muita disseminação de informação que muitas vezes é generalista, né? Então, chega e sai excluindo tudo da alimentação da paciente, sendo que ela nem sabe direito o que está fazendo mal a ela, nem sabe o porquê, sem fazer uma investigação. E às vezes tira o que é bom. Isso, sim, que é necessário porque dieta. Generaliza, porque é como ela fala, né? Muitos tratamentos hoje seguem os protocolos, assim, muito fechados. E na endometriose não é dessa forma, porque é uma doença muito sintomática também, né? Exato. E além de ser individual, ela é sintomática. Então, a gente vai em cima do que a paciente tem. Daí é que entra a importância do tratamento, dessa multidisciplinaridade que a gente fala hoje e das condições sociais de cada paciente para que se insiram nesse processo, né? É complicado, mas a gente tenta fazer o mínimo ali
né, de dar um mínimo de qualidade de vida a essa paciente, né? O que é Hoje possível. o que é possível. Hoje o que é que acontece? A gente vê muito, as pacientes já chegam pra gente bloqueadas, né? A maioria delas bloqueadas com medicações hormonais para poder, tipo, parar o sangramento. Parando o sangramento, né, melhoram as cólicas. Pronto, É um paliativo. Você não Pronto. causou, né? você não atacou a causa do problema. Mas veja, a paciente que resolver. deseja engravidar, aquela paciente que muitas vezes tem alguma restrição ao uso do hormônio, que não pode fazer esse bloqueio, são por essas outras vias que a gente vem fazendo esse tratamento. E com muito sucesso, né? E com muito, assim, muitos casos em que a gente tira a medicação e a paciente fica ali só com os hábitos e melhorando a qualidade de vida com a atividade física, que a atividade física também é algo que pode ser feito, né? A gente tem como médica, às vezes a gente pega pacientes que não têm condições de pagar um educador físico, mas você tem condições de pegar um tênis e caminhar ali na Então, 13, na que é orla, possível, né? né? Isso que é possível para ela. Então, isso tudo a gente, né, leva em consideração no tratamento também. Vocês né? falam muito de multi, né? Isso. É um tratamento multidisciplinar, é integralizado. E eu estou vendo duas pontas apenas dessa equipe Sim. multidisciplinar. Quais seriam as outras, além da atividade física, do educador físico? Educador físico. Fisioterapeuta, psicólogo. Então, o fisioterapeuta atua com a questão da fisioterapia pélvica, né? Então, mulher que tem incontinência urinária. Melhoria de dor também, né? Isso, melhora a dor. Dispareunia, dor na durante a relação sexual. Isso, a fisioterapia ajuda bastante. Terapia, né? Psicólogo. Porque a questão emocional, ela Aí é é muito pra vida. forte. Pra vida. Eu costumo brincar aqui sempre, quando falo em É. psicologia. Gente, você já nasce, já toma um tapa na bunda pra começar a chorar, pra dizer que tá Acorda. vivo. Aí já é um trauma. E daí é Já, só ladeira abaixo. Então, Isso. E é só mais um. Dentro da própria medicina, a gente tem equipe multi também, né? que aí a gente tem o ginecologista de base, né? O ginecologista clínico. A gente tem o cirurgião ginecológico, que na realidade, a gente tem o cirurgião ginecológico que depende já de outra equipe multi, porque o cirurgião ginecológico, a depender dos focos, dos locais onde a paciente apresenta endometriose, eu preciso de um proctologista, se for no intestino, eu preciso de um urologista, se for na bexiga, eu preciso de um, entende? Dependendo do local. A nutricionista, maravilhosa. E a fisio uroginecológica que você já falou. A gente falou mais fisio, educador físico, a gente já falou, cirurgião, né? Isso. É isso. É só isso. É só. E o médico, se possível, que trabalhe só com imagem. A gente, assim, porque a gente precisa dessa imagem de qualidade para a gente dar os nossos diagnósticos, fechar, né? Na realidade, é um diagnóstico clínico inicialmente, mas a gente fechar e ver, classificar essa endometriose, né? Então, a gente precisa de profissionais que sejam habilitados para uma boa leitura de uma ressonância, que hoje é exame padrão ouro, a ressonância magnética, junto com a ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Então, uma ou outra, né, a gente está lançando mão e que tem profissionais que trabalham também só com essa frente. A gente estava falando antes de começar que o exame é uma benção, né? A ultrassom. Fala um pouquinho sobre. A ultrassom transvaginal com preparo, a paciente tem, o nome já está dizendo, ela faz um preparo prévio ao exame, porque o intuito é fazer com que, com o transdutor do ultrassom, a gente consiga fazer interfaces entre as estruturas. E para você fazer interface, vamos lá, pensando na endometriose profunda, intestino. O intestino da gente, né, normalmente é ocupado, né, por fezes, gases, enfim. Então, você precisa fazer um preparo para limpeza desse intestino, né, deixar o mínimo de gases possível, de resíduos possíveis, para poder você conseguir fazer essa leitura bem feita. Né? Então, o preparo mais ou menos é isso. Injeta também um gelzinho, né, que é para poder fazer essa interface em nível retal. Então, não é em qualquer serviço que se faz esse exame, né? Tem que ser realmente serviço, né, que tenha profissionais habilitados, porque tem um certa, né, um pouco invasivo, né, do ponto de vista. E a ressonância vai depender muito do que você queira ver. Às vezes você está pensando em algo maior, você pode pedir com contraste ou sem contraste, e também essa paciente faz a ultrassomzinha da pelve, né, com ou sem contraste. A gente faz o diagnóstico diferencial. Estou vendo esse podcast. Acho que sou uma candidata. Serviço público
tenho como procurar ou não? Eu tenho que juntar todas as minhas reservas e Economias. busca. A gente tem exame no serviço público? Então, a gente tem. Lá no hospital universitário, a gente, pelo menos assim, eu estou citando Sim. o meu serviço, o serviço que a gente trabalha. Lá no hospital universitário, a gente tinha um ambulatório só de endometriose. Então, Mas não é porta aberta, né? Então, era porta aberta. Era porta aberta até a pandemia. A pandemia Entendi. deu uma, como é que se diz? Uma Regressão, resinha, né? exatamente. E aí o objetivo agora é a gente colocar isso para frente novamente. Porque o que foi que empacou exatamente as cirurgias, né? E aí aquele monte de paciente na fila, pandemia, e quando voltou o HU não deu conta. Aí foi quando o Ministério Público entrou, Sim. que teve, né, Lembro algumas desse cirurgias, imbróglio todo. enfim, né? E aí hoje, com as políticas públicas do Estado, tá se conseguindo drenar alguns pacientes e tem profissionais habilitados para isso. Lá no hospital universitário era porta aberta. Hoje não tem mais um ambulatório de endometriose especificamente, mas todos os ginecologistas que fazem a parte clínica, eles são habilitados a receber essa paciente de endometriose. Então, o que é que a gente faz? A gente avalia, a gente solicita os exames, tanto laboratoriais, que aí vem parte nutricional toda, como a parte de imagem. Lá no hospital universitário, a gente tem médicos habilitados para fazer a ultrassom com preparo e a ressonância, certo? Que é a nossa linha de frente de diagnóstico. E aí a gente tem como conduzir essa paciente do ponto de vista clínico, e se essa paciente for cirúrgica, a gente tem como drenar, que aí ou vai, as pacientes normalmente do município, elas estão ficando no hospital universitário. A gente tem uma equipe de profissionais que trabalham com a parte cirúrgica. Município Aracaju, que você tá Município falando. Aracaju. Agora, as pacientes que forem de outros municípios extra-Aracaju estão indo para o Opera Sergipe. Mas a gente termina fazendo a triagem e pulverizando de acordo com a logística e o protocolo, né, que o Estado institui para Maravilha. a gente. Jamile, me fale, você é especialista, eu não sei se é a única, né, especialista em nutrição para mulheres com endometriose, mas como é que tem sido passar a palavra para os colegas para ampliar essa rede, né? Porque uma, duas é muito pouco. Eu acho que a demanda de vocês deve ser bem alta, né, Sim. no cotidiano. Sim, você pergunta como é que é disseminar isso entre os Entre colegas, os colegas profissionais. profissionais. Então, na verdade, é uma luta minha, vou dizer assim, enquanto profissional e enquanto portadora da doença, né? Então, eu tenho endometriose e adenomiose. E eu já passei pela experiência de tratamentos não humanizados, de tratamentos com profissionais de equipe multi, né? E pude ver a diferença e a importância. Então, até a gente fez um evento no mês de março, que foi o primeiro simpósio multidisciplinar de endometriose. Foi através Some-se. dele que eu achei vocês. Foi, né? Foi. É justamente para dar voz a essa necessidade dessa mulher com endometriose. Então, foi um evento voltado para alunos da saúde, né? E para profissionais. Então, o objetivo da gente é, na verdade, se fazer ouvida, né? Enquanto Sim. profissionais, enquanto que trabalham com essa demanda e que precisam. Então, eu estou aqui no consultório, eu não consigo tratar só com alimentação. Eu preciso muito, às vezes, de uma fisioterapia pélvica, eu preciso muito do ginecologista, eu preciso muito do educador físico que entenda essa paciente, porque eu já recebi no consultório, mais de uma vez, paciente dizendo que parou a atividade física porque o profissional não entende ela. Ele não entende que eu tenho dor, ele não entende que eu tenho limitações, né? Não é toda atividade que eu consigo fazer. E eu cansei, Jamília, eu não vou mais. Sim. Então, assim, como que eu posso tratar essa paciente se a equipe multi, que eu preciso que esteja... E eu não estou dizendo só o Coesa, personal, né? não. Eu estou dizendo, assim, a pessoa que está lá na academia mesmo. Sim. Né? A pessoa que está, enfim, qualquer outra atividade. Então, a partir desse ouvir em consultório e também de uma demanda minha, né? Eu falei, vamos fazer um evento para chamar a atenção. Perfeito. A gente precisa falar com essas pessoas, inclusive quem está se formando, para entender de que a gente precisa que tenham mais profissionais estudando sobre endometriose. Então, ainda é uma doença pouco estudada. Ainda é uma doença que estão saindo, né, estudos. Então, a gente precisa que outros profissionais também ampliem esse olhar. Então, quanto mais profissionais estiverem sendo capacitados, melhor para essas mulheres que estão com esses diagnósticos, que estão sofrendo. Então, ela está sofrendo, ela está aqui comigo resolvendo a alimentação, mas ela está sofrendo porque ela não consegue atividade física e não consegue também uma terapia. Né? Ela não consegue encontrar uma fisioterapeuta que atenda, que, né, ginecologista, demais.
elas me pedem muito indicação. E eu vou te falar, assim, né? São profissionais que a gente precisa demais. Por que indicação? Teoricamente, olha eu já fazendo o papel Sim. da... Pergunta de concurso. Não, né? Não, Não, agora agora é para dar é alfinetada mesmo. alfinetada. Eita, meu Deus. Porque assim, nutricionista a gente sabe que tem pouquíssimos. Eu não sei se tem mais, né? Que sejam especializados em endometriose, mulheres com endometriose. Mas ginecologista, teoricamente, até pela formação, já deveria ter, né? Sim, esse olhar. Esse olhar, Esse olhar. essa coisa Aham. menos grotesca na hora de Isso, lidar com isso, pessoas. E o que isso. é que acontece? Então, ela falou em relação, Jamile falou em relação à equipe multi, que está disseminando, que está, né, mostrando. A gente fez um evento realmente para profissionais e estudantes. Isso não significa dizer que aquele profissional ele vai ser um especialista em endometriose, né? Talvez ele nem goste, né? Ele nem gosta do assunto. Especialista né? é difícil de achar. Mas assim, o básico você tem que saber. O básico, os profissionais dessas outras áreas todas têm que entender. Poxa, aquela mulher ali, ela precisa disso. Mas eu não faço, mas eu vou encaminhar para alguém que faz. Ou seja, essa triagem tem que ser feita. E fazer entendeu? com carinho, né? E fazer cuidado, com um né? olhar humanizado, Sim. que é isso que a gente preza. Então, assim, o ginecologista geral, ele está habilitado para fazer esse diagnóstico, para traçar o tratamento dessa paciente, se é um tratamento que ele vai isolar ali com ele, ou se ele vai realmente estender para outros profissionais. Então, assim, realmente a gente precisa ter esse olhar do todo, entendeu? E se o colega não tem, às vezes não gosta de trabalhar, paciente todo mês, vem com essa cólica, né? Muitas vezes a gente vê isso aí, né? Não sei se eu gosto de trabalhar com isso, né? Com esse sofrimento. Então, tem gente que não gosta. Então, encaminha para... Por isso que as pacientes muitas vezes se deparam com profissionais que não têm esse olhar. E às vezes não é porque nem sabe, é porque às vezes não tem, não gosta de fazer esse tipo de tratamento. E aí pergunta, né, quem tem mais esse perfil. Mas, assim, todos os ginecologistas são habilitados e a gente sai com habilitação para tratamento de endometriose, adenoma, todas as patologias, né, sejam elas ginecológicas, de cunho hormonal, inflamatório, enfim. Vocês têm algum projeto para fazer com que esse grupo de vocês, com que esse trabalho de vocês ganhe mais vida, mais força, mais fôlego e se espalhe inicialmente pelo Estado? Com certeza, essa é a ideia, né? A ideia é que o nome já está falando, some-se. Então, a ideia mesmo é somar a equipe, os profissionais, e a gente entender também que tem espaço para todo mundo. Então, não é porque eu sou nutri que eu não vou querer outras nutris também aprendendo sobre... Não, pelo contrário. Difundir. Tava cheio de nutri lá no evento, inclusive, maravilha, né? E eu fiquei muito feliz. Então, assim, a gente... O SOMS foi uma oportunidade também da gente se ouvir enquanto profissional. Então, eu ouvi a palestra da Alessandra, ela ouviu a minha, eu ouvi a físio. Inclusive, eu falei, físio, eu estou ansiosíssima pela sua palestra. Sim. Porque eu quero muito entender como é que você faz isso. Porque, assim, a gente entendendo como é o trabalho do nosso colega, a gente pode encaminhar com mais propriedade. Isso. Então, quando é que eu sei que eu vou encaminhar para um físio? Quando é que eu sei que eu vou precisar encaminhar para uma cirurgia? Quando é que eu sei que eu vou precisar encaminhar para a Nutri? Então, assim, a gente precisa... ter esse conhecimento geral, né? E aí a gente quer estar fazendo sempre o evento, né? Inclusive o pessoal já saiu pedindo o próximo. Graças a Deus, foi muito bom assim a interação do público, né? Inclusive tinham muitas profissionais com endometriose dentro do nosso público, muitos né? Relatos, não foi? Foram muitos relatos, exato. Inclusive assim, psicólogas, nutricionistas que pegaram o microfone e falaram: nossa, que bom poder ouvir isso de vocês, de que a minha dor não é psicológica. Né? A gente ouviu na palestra da terapeuta isso, que muitas das vezes a gente sente tanta dor, que a gente chega ao ponto de a gente achar que a gente está enlouquecendo. Né? Então, teve uma psicóloga na plateia que pegou o microfone para dar esse depoimento. Então, assim, é unir forças. Né? É mostrar que a mulher com endometriose ela não está sozinha e unir esses profissionais na intenção de que todos possam estar ali para ajudar essa mulher que aí cada vez mais vem sendo diagnosticada e a gente trazer esse ponto de vista humanizado porque a gente tem essa necessidade, a gente precisa falar sobre isso aos quatro ventos. A gente vai gritar o quanto for, né? Essa questão que ela perguntou em relação a projetos, tem esse projeto, né, que foi idealizado por Jamile, do SOMS, mas eu acho que a gente precisa impactar o serviço público, precisa impactar
Com É isso, certeza. entendeu? E através disso sermos, né, assim, propagadores do combate ou do tratamento para essa doença. É algo que a gente vai ter que sentar Nossa. e ir atrás realmente das secretarias. Eu acho que é algo que a gente nós pensa. inclusive convidamos uma pessoa ligada ao Sim, governo para estar pra lá estar lá. assistindo. E a gente conversou, né? Inclusive eu sei da demanda do HU, né? Que ela tem na rede pública. A gente conversou isso nos bastidores. Falou, Ale, a gente precisa de uma pessoa do governo Isso. ouvindo a gente. É. Porque a gente sabe que existe essa demanda muito forte e a gente, assim, precisa fazer a nossa parte, né? Enquanto cidadão também. A não pessoa é? foi? Foi. Foram 2 pessoas ligadas ao governo isso. e a gente depois vai sentar para sentar. conversar, né? Ela já deu assim um feedback que gostou muito do evento. Então assim, a gente precisa se fazer ouvido no sentido de que essa equipe ela é importante no serviço público também. Isso, que Então foi a sua primeira pergunta. Isso. o né? Some-se não foi só, né, um evento Acadêmico. isso, a gente tem um Entendeu? propósito ali por trás realmente de fazer com que isso chegue ao máximo de mulheres possível, entendeu? Explique melhor a palavra humanizado. Quando vocês falam é preciso, vocês repetiram várias vezes, é preciso tratamento humanizado, é preciso. O que é esse humanizado? Posso? Fale. É porque assim, como eu sou portadora da doença, né, eu já passei por vários atendimentos que não foram humanizados. E quando eu digo humanizado, é em todos os sentidos de todos esses profissionais. Então, quando eu chego num consultório, que eu falo da minha dor, eu quero que a minha dor seja ouvida e seja respeitada. E não simplesmente o profissional olha para mim e diz, não, isso é normal. Isso é assim mesmo. Toda mulher que tem endometriose tem isso. Assim, então, são frases que a gente escuta em consultório, e não só de médicos, estou falando de vários profissionais, né? Sim. Que são frases que mexem muito com o nosso psicológico. E aí eu não estou falando só disso. Vamos chegar na questão do exame ginecológico, por exemplo. Do exame ginecológico, não. Do ultrassom. Do ultrassom com preparo. Com preparo. Teve uma paciente que chegou para mim e falou assim, Jamile, foi muito desconfortável o exame, porque quando eu cheguei para fazer o exame, é um exame que você fica com as pernas abertas, né? Isso. Abertas. E aí a profissional introduz um transdutor, aparelho, né, na sua vagina e, assim, a profissional que me atendeu parecia que eu não era ninguém. Ela estava ali mexendo, conversando com outra pessoa, sem me dar atenção, sem perguntar. Isso foi um relato de uma paciente minha. Então, isso é humanizado? Isso não é humanizado, isso está longe. Imagine uma paciente que está ali cheia de dor. Cheia de dor, né? porque... Você tem que fazer o exame de uma forma mais delicada. Exatamente. E perguntando, está incomodando aqui, está incomodando ali, Exatamente. isso dói. Que até é um ponto de você fazer o diagnóstico também, do laudo, né? Do laudo, né? Exato. Então, assim, eu costumo dizer que eu tenho Então, sorte, porque as humanizar é profissionais que eu frequentei, que eu ia, né? Inclusive a doutora Andréa Bueno, eu estava no Sim, Sono. André é boa referência. Isso, Ela, ela sonografia, é, me desculpe o resto, não, que vocês não Ela, sejam bons. então, você fala Mas bem, a gente ela fala o nome, né? Vamos falar. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Então eu falei isso, inclusive eu peguei o microfone para falar isso para ela no Some-se, né? Porque eu faço exame com ela e assim, Também faço. extremamente humanizada. Ela chega lá, ela brinca, conversa, pergunta como você Deixa tá. você mais Deixa você mais à vontade, porque porque está lidando com uma, exato, né? porque é um exame que é desconfortável. Então, a gente precisa de ter profissionais humanizados, então, nesse sentido. Se é o profissional da educação física, então, se eu chego naquele dia lá para treinar, nossa, como é que você está hoje? Hoje você não consegue fazer isso? Como é que a gente pode fazer, então? Vamos adaptar o seu treino. Ouvir e adaptar a minha necessidade, né? A nutricionista... E não achar que é frescura, que mimimi, exato, que é preguiça. Exato. Então, você, imagina, paciente com endometriose chega na academia e ouve, mesmo que em tom de brincadeira, nossa, que fresca para dor. Eu já ouvi isso várias vezes. Como ela é fresca para dor. Como ela é fraca para dor. E o quanto isso mexia com o meu psicológico, de eu realmente assimilar essa ideia de que eu era fraca para dor, né, e trazer problemas psicológicos. Né? Então, assim, você vai no médico e ele... enfim, a gente já ouviu muitos absurdos. Né? Camila, uma terapeuta, ela falou no Some-se também. O médico falou assim, ela é do Rio Grande do Sul. O médico falou assim para ela, toma um vinho e vai. Se sente dor durante a relação, toma o vinho e vai. Então, são muitos absurdos que nós mulheres estamos acostumadas a ouvir e que não dá mais para tolerar, né? Então, assim, quando a gente está falando de tratamento humanizado, e a gente precisa falar o óbvio, porque já deveria ser humanizado. Mas nem então, sempre o óbvio
Então, Independente sabem, da né? patologia, se a gente né? precisa falar o óbvio, a gente vai falar. Se a gente precisa gritar o óbvio, a gente vai gritar. Porque o some-se, enfim, isso aqui que a gente tá falando é algo que está internalizado de muito tempo, que a gente precisa colocar para fora e não dá mais para a gente dizer, mulher, aceite. Não, não é para aceitar. Tratamento que não seja humanizado. Se você sai do consultório, já aconteceu comigo, de eu chegar no médico e ele mandar tirar roupa para me avaliar. Eu falei, não, você não vai me avaliar. Como é que eu vou lhe avaliar se você não tirar sua roupa? Dessa forma, eu saí do consultório. Então, assim, são muitos absurdos que a gente passa que não dá mais pra gente aceitar. Então, a gente precisa de tratamento humanizado, a gente precisa falar de tratamento humanizado. E a gente levantar essa bandeira da humanização não só para endometriose, né? Eu acho que é com todo o tratamento para a vida e que é dado para a saúde feminina, né? Porque realmente a mulher é né, uma caixinha de surpresas e com muitas nuances. E se você não olha para o contexto dela, aquela mulher inserida ali, tem uns 6, 7 meninos, tem um problema com condição financeira, tem isso, tem um marido que, né, ainda tem as questões todas, né, estruturais aí, né, associadas. Então, você tem que entender aquela mulher no contexto dela, né, não só no contexto econômico, mas social, né, e humanizar é isso, é você olhar para o olho da paciente. Né? Sim. E você tocou numa coisa que era a minha próxima pergunta. Família. Qual deve ser o papel da família de uma pessoa que tem endometriose, de uma mulher que sofre com isso? Independente se é o pai, se é o irmão, se é a mãe, se é o filho, se é o marido. Como é que deve ser, né? Porque eu acho que é mais um obstáculo que tem que ser enfrentado, né? Sim. Essa mulher tem que enfrentar. Como é? Qual o recado? Eu acho que Jamile tem mais propriedade para falar sobre isso, porque ela passa por isso, né? Talvez... Não, posso falar sim. Pode falar. Tranquilo. Assim, é importantíssimo que a família esteja por dentro do que é a doença, né? Até para entender o sofrimento dessa mulher. Porque muitas vezes dentro de casa a gente ouve... não tem o apoio, mas não porque o familiar não quer lhe dar o apoio. Porque ele não entende da doença. Não entende, Ele não entende. Então, assim, eu canso de receber em consultório paciente que às vezes vai com o esposo. E eu acho ótimo quando vai. Adoro. Acho também, maravilhoso, adoro, né? Adoro. Porque Você tem a oportunidade. Exatamente. Você tem a oportunidade de falar para ele, porque na hora que ela vai falando, eu já cheguei a falar, olha, isso não é frescura. Isso é endometriose. Isso é endometriose. E aí você vai... educando. Eu acho que é uma educação que você faz em consultório para que aquela pessoa, principalmente acho que o esposo, né? O esposo, os companheiros das mulheres. Já teve mulher também que eu atendi que chegou com um relato que acabou o casamento, né? Que o marido pediu para separar porque ela não queria ter relações com ele. Porque incomoda. Incomoda, dói, né? né? Então, assim, tem casos em que a pessoa da família que está ali, ela precisa entender para que ela possa dar apoio, para que aquela pessoa possa buscar ajuda. E aí a família como um todo. Então, por exemplo, mulher que tem cólica incapacitante, de desmaiar, de não conseguir sair, ela vai ficar em casa. Muitas vezes ela não vai conseguir sair. E aí, às vezes, ela está em casa se sentindo culpada porque não conseguiu sair. Né? Acontece muito isso. Então, às vezes, ela não falta, não é só trabalho, escola, qualquer coisa. É vida um evento social. Vida social. Às vezes a mulher com endometriose não tem vida social. Deixa de sair com os amigos. Exatamente. Enfim. Então, e assim, às vezes chega a ser tão intenso que quebra relações mesmo. Quebra relações e aí ela vira uma bola de neve. Ela não consegue, não sabe para onde vai, né? Meu Deus, e aí vira aquela bola de neve de culpa. Por isso que a terapia é muito importante também, né? Mas assim, a família, né? é como você falou no início do podcast. Por que eu vou escutar esse podcast se eu não sou mulher, se eu não tenho endometriose? Não, e não só família, mas também trabalho. Então, se você trabalha com alguém que tem endometriose... Você entenda. Entenda, porque assim... Eu já passei muito por isso também, né? Quando trabalhava em empresa privada, CLT, eu me senti culpada porque eu faltava trabalho. Mas ou eu ia trabalhar e ficava sentada no canto chorando de dor. E as pessoas não entendiam. Tem uns 15 dias que eu dando aula lá no Hospital Universitário, no ambulatório de ginecologia. Os alunos ficam, alunos de 8º período, normalmente eles ficam sentadinhos assim no banquinho, a gente conversando com a paciente. De repente eu vejo a aluna desmaiando, desfalecendo. Aí desmaiou mesmo.
Aí, bora, o que foi que aconteceu? Levanta a perna, blá, 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 blá. Aí a amiga dela, que sabia, é porque ela tá menstruada. E ela tem endometriose. E ela tem muita dor quando menstrua. Então, ela teve uma dor tão forte que ela fez uma reação vagal. Ou seja, ela desmaiou pela dor. E aí, pronto, o ambulatório acabou, né? E a gente teve que cuidar dessa menina. Então, até para casa levamos, tudo assim. Mas, assim, tá do lado da gente, né? Então, é como ela fala. Então, a amiga dela sabia da situação dela, sabia a medicação que ela usava, entendeu? Então, tinha aquela estruturazinha dentro do grupo dela. Então, a importância de você ter realmente as pessoas ao redor ali, né? Porque se ela não tivesse falado, eu não ia saber. Ela disse, não, doutora, é porque ela tem, ela desmaiou e ninguém soube. Não, ela tem endometriose, doutora. Ela de vez em quando acontece isso e ela deve estar com muita dor. Ela me relatou que estava com dor, tal, pronto. Mas foi assim, assustador. Eu imagino. Como é que se disseminou? Porque assim, passou muito tempo que ninguém ouvia, era até um palavrão, né? Endometriose. E de uma hora para outra deu um boom. A gente sabe que é bom isso, né? Que essa disruptura, assim, de chegar e todo mundo tá falando e mais pessoas falando. Mas o que é que aconteceu? Melhorou o diagnóstico? Acho que sim. Porque aumentaram os casos? O que é que vocês acham que aconteceu para que a endometriose tenha ganhado um certo espaço? Não o que precisa, mas pelo menos já começou a aparecer. Eu acho que, primeiro, apesar de ter muita matéria, né? Muitos assuntos que não são tão bem tratados nas redes sociais, mas é um ponto que chamou atenção, né? E um ponto chamado atenção faz, né? A gente tem que ir em busca, né? E estudar mais sobre. Mas, assim, a questão da facilidade maior hoje em termos de diagnóstico, até diagnóstico por imagem mesmo, né? Que antes você era só cirurgia. Era só cirurgia. Para você fazer o diagnóstico de endometriose, você tem que fazer uma laparoscopia, ou seja, o paciente tem que ir para o centro cirúrgico, os pontinhos lá, para entrar uma câmerazinha, ou seja, né? Imagina o custo disso e também a incapacidade que essa paciente ficava. Hoje a gente tem condições de fazer um diagnóstico e chegar muitas vezes a tratamento sem precisar de procedimento cirúrgico. Então, acredito que realmente tenha sido a evolução no diagnóstico, né? Eu acho que pode ser a junção assim, das duas coisas também, porque eu acho que passa geração em geração, e acho que essa geração é uma geração que não aceita mais também dor, isso, né? que está questionando mais, se questiona né? mais, né? Tanto que o emblema, né, dor não é normal. Então, de tanto a gente ficar falando sobre isso, eu acho que isso gera também nas pessoas uma investigação maior por parte delas. Então, eu acho que pode ser a união das duas coisas. Das duas coisas, com certeza. Me fala, eu sei que isso aqui não é geral, tá? Mas me fala pessoas que sabem que têm endometriose, mas que ainda não foram para uma consulta nutricional. O que é que elas devem evitar na vida de alimento? Então, principalmente os alimentos ultraprocessados, que é o nosso grande problema, que eu vou dizer assim, por quê? Porque alimento ultraprocessado, ele é barato e ele está em todo lugar. Então, mas assim... Biscoito recheado. Isso. Batata frita. Sorvete, hambúrguer. Tudo assim que seja ultraprocessado. Por quê? Porque o alimento o alimento que é ultraprocessado, ele vai ter uma quantidade excessiva, muitas vezes, de sal, de açúcar, de conservantes, de aditivos. Esses aditivos alimentares, eles são colocados na comida para maior durabilidade, para maior palatabilidade, para ter mais sabor. Então, essa reunião aí de nutrientes, vamos dizer assim, né? Em conjunto, eles levam a desencadear a inflamação no corpo. Então, a endometriose sendo uma doença inflamatória, eu preciso evitar alimentos que levem a reações de inflamação no meu corpo. Então, evitar alimentos ultraprocessados em geral. E quando eu falo evitar, é na sua rotina. Então, não é que você vai no aniversário e você não vai comer um bolo ou vai sair com seus amigos para ir para um fast food, né? Que é muito comum hoje em dia. Porque a gente também precisa entender que a gente vive dentro de uma realidade. E aí, imagina, eu vou retirar essa mulher com endometriose desse aquário, né? Isso. E vou dizer, agora você é um ET, você não pode mais ter vida social. Você imagina isso. Então, assim, eu preciso considerar a realidade em que a gente vive. Jamile, qual seria o ideal?
O ideal, nossa, ele está muito longe, né? Que a gente não tivesse esse ambiente que a gente chama de obesogênico, né? Cheio de Sim. alimentos e que não são alimentos, muitas vezes. Alimentos que vêm do campo. E aí a gente já tem, enfim, uma série de questões com a alimentação hoje. Então, eu preciso considerar a realidade e preciso estimular para que ela tenha hábitos saudáveis. Então, eu preciso estimular também que ela inclua alimentos que vão ajudar a desinflamar. Então, de uma forma geral, vegetais, frutas, arroz, feijão, a carne vermelha. É bom diminuir o consumo, porque a carne vermelha a gente já tem estudos mostrando que afetam, né, em excesso essa carne vermelha vai afetar a questão da inflamação, do metabolismo do estrogênio, então, que é o que a doença é dependente hoje, né? E aí a gente precisa, então, maneirar essa quantidade de carne vermelha de 1 a 2 vezes por semana. O que mais? O café. O café é algo que a gente também já tem alguns estudos, e aí, na verdade, é a cafeína, né? Sim. Alguns estudos mostrando, não diretamente com a endometriose, mas que ele estimula a questão do metabolismo do estrogênio também. Então, acaba aumentando o estradiol em excesso. Então, a gente precisa ter cuidado com o consumo em excesso de café. Mas, assim, nos vantagens, Jamile, já tem várias pesquisas mostrando endometriose e café. Não tem. A gente vai pesquisar, a gente ainda precisa de um consenso, mas a gente tem na literatura esse efeito no estradiol, né? Então, como eu sei que então, na alimentação a gente faz modulação hormonal. Então, a gente precisa modular essa alimentação de uma forma que eu controle esse estradiol, porque se eu deixo esse estradiol alto, eu estou potencializando a endometriose. Então, eu preciso também pensar dessa forma na endometriose, na alimentação. E aí, assim, de uma forma geral é isso, tentar evitar alimentos que sejam ultraprocessados na rotina, uma vez ou outra, não tem problema, e incluir alimentos que sejam mais básicos, né, na sua rotina do dia a dia, menos industrializados, né, possíveis. Um chazinho, assim, para desinflamar. Perfeito. Adoro um chazinho. Adoro um chazinho. Eu sou a rainha do chá. Então, eu falo muito sobre chás para as minhas pacientes, porque a gente tem também estudos mostrando que tem muitos chás que atuam diretamente na endometriose. Então, um chá de uxi amarelo, chá de unha de gato, são chás que a gente já tem efeitos comprovados na melhora, né, da inflamação, diretamente ali do útero. A gente também tem outros chás com poder anti-inflamatório, como o gengibre, por exemplo. A gente tem um chá de alecrim aí para mulheres que estão com o intestino precisando melhorar. Então, a gente também, né? Hortelã. Então, a gente também utiliza os chás de acordo com a sintomatologia da paciente. Então, de uma forma geral, os chás, eles são excelentes aliados. Porém, a gente não pode, né, normalizar o excesso, sim, né, e o uso indiscriminado, porque, infelizmente, isso acontece. E nem várias misturas, né? Porque a gente acha que mistura chá, pode misturar um com o outro. Então, é importante a gente... E a quantidade, né? Exatamente. É importante a gente frisar isso, ressaltar que o chá também precisa ser ingerido com orientação médica, com orientação profissional, né? Para não virar veneno. Exatamente. É a dose, né? Que faz a diferença. Então, e assim, de uma forma mais assertiva, a gente pode personalizar também essa rotina de chá. Então, toda paciente, quando chega, a gente personaliza. Não, qual que é o sintoma principal que você está tendo? Sim. É dor, é constipação, é inchaço, né? E aí a gente propõe ali uma rotina para ela, mas os chás, eles são excelentes aliados, se bem utilizados, né? Claro. Vamos falar da prima da endometriose, já que a gente tá... A prima, já que a gente está no mês também, que é um mês de conscientização e combate à adenomiose. Não é isso? Sim. Vamos falar sobre ela, o que é ela, qual a diferença, qual a relação que ela tem com a endometriose. Perfeito. Então, a adenomiose, ela, como a gente explicou um pouquinho sobre a endometriose, que as células de dentro do endométrio, elas saem, elas refluem, elas caminham para outros lugares. A adenomiose é uma infiltração dessas mesmas células, só que ela se restringe às paredes do útero. Ou seja, o endométrio ele perde a sua camada de divisão com o miométrio, ou seja, ele invagina, ele penetra dentro da musculatura do útero. Então, essa penetração faz a mesma coisa que a gente falou da endometriose, por isso que a gente fala que é prima irmã. A paciente, quando menstrua, essas célulazinhas que estão dentro do miométrio também sangram ali e vão provocando o aumento desse útero. Então, ele provoca, muitas vezes, o aumento da musculatura, as paredes musculares, elas ficam bem mais hipertrofiadas por conta
dessa disseminação dessas células. E a paciente tem como sintomatologia também cólicas mais intensas e sangramentos mais fortes também. Tem sangramento uterino anormal. Então, com o tempo, essa paciente pode desenvolver tanto menstruações mais excessivas, né, com mais durabilidade, como também o crescimento desse útero, o volume do volume. Então, isso aí pode impactar um pouco lá na frente, também como endometriose, né, na questão da fertilidade, enfim. Então, a gente também tem que ter esse olhar importante, esse olhar cuidadoso também para a adenomiose, porque ela traz também outras alterações futuras para essa mulher. E como diferir uma da outra? Então, através dos exames, né, em termos de clínica, a diferença das duas, ou que eu diria, o que seria igual para as duas, são às vezes as alterações menstruais e a cólica menstrual, né? Às vezes sangramentos uterinos anormais e cólica menstrual. Mas o que difere a gente faz o diagnóstico por imagem também, através de uma ultrassonografia. Essa não precisa nem de preparo, né, para diagnóstico. A adenomiose você consegue fazer o diagnóstico com um bom ultrassonografista, porque você já consegue perceber essas alterações na forma do útero, por conta desse alargamento dessa musculatura, né? Às vezes existe uma certa diferença entre uma parede muscular e outra, então isso já é um sinal muito importante, estrias, vesículas, ou seja, tudo que é como se fosse realmente um processo inflamatório naquele tecido. Então você consegue perceber também a camadas, você perde essa divisão entre endométrio e miométrio. Então, um bom ultrassonografista vai fazer esse diagnóstico para a gente. Lógico que aliado, né, a clínica da paciente, né? O ideal é que esse exame por imagem seja feito após a menstruação. O ideal, sempre. Quando a gente vai fazer qualquer investigação de sangramento uterino anormal, avaliação endometrial, sempre a paciente menstrua e faz logo naquela primeira fase da menstruação, porque eu descamei todo aquele endométrio, né? Eu deixei ele fininho e a partir dali eu consigo perceber, tem alguma coisinha dentro? Será que é um mioma? Sim. Será que é um pólipo? Será que ela sangra por conta disso ou não? Então a gente consegue fazer esse diagnóstico, sim, pós-menstruação. Entendi. Quem tem uma tem as duas, não é obrigado. Me fale, você tem as duas, né, Eu Joana? tenho as duas, mas não necessariamente a mulher vai ter as duas. É muito comum a paciente chegar no consultório com adenomiose e endometriose. Mas ela pode ter uma e não ter a outra, e vice-versa. Inclusive, como a adenomiose ela é no útero, muitas vezes a mulher erroneamente acha que retirando o útero vai curar a endometriose. Sim, E aí a gente não tem cura da endometriose com a retirada do útero, né, Ale? Isso. A adenomiose, ela vai ser curada, né, com a retirada do útero porque ela está ali no Porque útero. ela está né, isolada ali, Isso. né? Porém, para você chegar nesse estágio de decidir se você vai tirar ou não, precisa de muita conversa aí com o seu ginecologista para entender, né, se você quer gerar filho, Isso, enfim, outra história. uma série de questões aí para poder você chegar nessa decisão aí se vai retirar útero ou não. Mas você tendo as duas, você retirar útero, você não cura a endometriose. O que a gente faz hoje para adenomiose, para controle tanto desse crescimento uterino como dos sintomas e aumento de sangramento nas pacientes que desejam gestar, né, a longo prazo ou simplesmente apenas melhorarem os sintomas, a gente utiliza muito o dispositivo intrauterino hormonal. Hoje é o padrão ouro para tratamento de adenomiose para aquelas pacientes que não desejam gestar, né, a curto, médio prazo, porque é um contraceptivo de longa duração. Então, a gente utiliza ele para fazer o quê? A funçãozinha que eu quero, deixar esse endométrio quietinho, paradinho, sem proliferar. Então, eu vou colocar um dispositivo intrauterino que ele libera o DIU, que ele libera um hormôniozinho local de progesterona, que ele vai fazer com que esse endométrio ele fique fininho, ele não cresça, ele não prolifere. Não proliferando, a gente não aumentam as células que estão ali, né, estrogênio dependentes, enfim. Então, é um tratamento que a gente faz, que é um tratamento, inclusive, acessível, entre aspas, porque o hormonal a gente ainda não tem liberado pelo SUS para todo mundo. Lá no Hospital Universitário, a gente tem algumas doações de dispositivo intrauterino, hormonal, em que a gente realmente seleciona aquelas pacientes para colocar, mas a gente ainda não tem uma política pública voltada para isso. Infelizmente. Como é que vocês se conheceram? Como é que vocês começaram a trabalhar juntas e há quanto tempo? Eu que catei ela, né? Porque eu sou paciente, portadora. Então, eu estava atrás de uma médica humanizada.
E aí, a que me atendia, ela é maravilhosa também, só que ela parou de fazer parte e eu queria uma médica que fosse também obstetra, né? Para me acompanhar nesse sentido. E aí, achei essa maravilhosa. E aí, comecei, eu falei, gente, achei. Ela é muito humanizada, ela é muito maravilhosa. E aí, indico para todas as minhas pacientes também, porque é isso, né? Ginecologista, a gente tá ali, a gente tá muito exposta, vulnerável, exame ginecológico, abrindo as pernas, e aí precisa ser uma profissional que seja humanizada. E aí foi assim que eu encontrei ela, a gente se conheceu, né? Comecei a discutir caso clínico Não, com ela. a gente passava além do caso dela, né? Tipo, a gente pedia os exames. Não, eita, Ale, você esqueceu de dizer, porque a gente conversava tanto que terminava. Era. Olha, mas essa paciente, assim, esse exame deu não sei o quê. O que você acha? Ah, A eu gente já posso discutiu encaminhar aqui. pra você? Pra isso, tu pode. Aí, do jeito que ela me catou, eu catei ela também. Lógico. Catei ela também, né? Porque aí hoje ela também é referência para as minhas pacientes, né? Hoje a gente tá trabalhando juntas, A né, gente no trabalha consultório, juntas, né, com o intuito aí de dar uma ampliada, né, mais aí nos negócios, mas Sim. enfim, a gente faz essa casadinha aí em relação a esse tratamento para as Maravilha. pacientes. Estamos caminhando para o final. O que é que a gente não falou que precisa ser dito? Sim. Eu acho que um ponto importante foi a preservação da fertilidade, né? Das pacientes com endometriose. Eu acho que é importante, como a gente falou lá no iniciozinho sobre a questão dessa desejo dessa paciente em gestar, como é que é feito, né, esse cuidado dela, eu tenho endometriose hoje, eu sou uma menina de 25 anos, não tenho desejo gestacional agora, mas eu tenho a doença. A gente trata de uma doença que ela aparentemente não tem cura, tem controle, mas não tem cura, e que ela pode evoluir ou não, dependendo aí de caso a caso. Então, a gente hoje já orienta as nossas pacientes a gente a fazer essa investigação, tanto das trompas, né? Avaliação ovariana, também ainda não é uma realidade de todos, mas as pacientes que podem fazer congelamento de óvulos, né, é importante também, porque com a evolução da doença, você pode, de repente, não ter, né, ter probleminha com trompa, né, até no próprio ovário mesmo, né, se você tem um endometrioma, que é a endometriose ovariana, então ela termina, tipo, meio que diminuindo a função daquele ovário, né, e a paciente perdendo folículos, enfim. Então, esse aconselhamento a gente tem que dar, né? E uma coisa que eu sempre falo lá no hospital universitário, por mais que você trabalhe com uma população que às vezes não tem acesso a tudo, né, acesso ao que seria, né, padrão básico, ouro, né? padrão ouro, né? Mas você tem a obrigação de falar para aquela mulher. Porque ela, muitas vezes, ela tem um desejo tão grande daquilo ali que ela vai... Vamos lá, gente. Eu quero um presente aí de cada um da família e eu quero fazer meu congelamento, eu quero... Entendeu? Então, você tem... você tem que esclarecer. Né? E você simplesmente não deixar essa oportunidade passar. Apesar de que a gente sabe que é difícil, né? Sim. É difícil até para as pacientes de serviço privado, né? Porque é um tratamento caro, enfim. Mas a gente tem que mostrar para a paciente, né? Eu acho, André, que como mensagem final, eu acho que a gente pode deixar, assim, ressaltar que é importante o diagnóstico precoce. Então, quando a gente tem campanhas de Março Amarelo, Abril Roxo, que fala sobre a conscientização da adenomiose, da endometriose, a gente está reduzindo o custo também dessa mulher no tratamento. Então, é importante a gente frisar, dor não é normal. Se você sente os sintomas, investigue, porque você pode estar no início ali do desenvolvimento da doença e você pode conseguir controlar de uma forma que seja até menos custoso para ela. Então, eu acho que essa parte da conscientização e de internalizar que dor não é normal, busque ajuda, né? Eu acho que isso é uma mensagem muito forte que a gente precisa deixar registrado. E em relação à adenomiose também, além da dor da endometriose, a adenomiose, ela é uma patologia sangradora, né? Aquela paciente que sangra muito. Sim. E às vezes, vamos lá, minha mãe menstrua, vai dizer, minha mãe menstrua 10 dias, é normal, né? Então, você tem que eu uso absorvente interno, ainda uso o noturno e ainda vaza.
E acha normal, entendeu? Então, Não é normal. sangramento uterino anormal, ele tem que ser investigado. Primeiro porque impacta também em toda a vida da mulher, a parte hematológica, né? A Isso que eu parte, ia falar. né? É muito comum essas pacientes chegarem no consultório com anemia, e anemia Anemias grave. graves, né? E a gente precisa também entender que a anemia de paciente com endometriose, a gente também tem protocolos para tratar, porque Isso. muitas vezes a paciente com endometriose, ela não tolera ferro oral ou qualquer tipo de ferro manipulado. Então a gente precisa só ter vai com injetável, né? Exato, a gente precisa ter essa atenção para a endometriose e a adenomiose também. Muita coisa. A gente muita poderia coisa. ficar aqui, uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. Eu tô exatamente. vendo. Mas aí não dá. Ia ficar muito cansativo, e É. principalmente para quem tá do outro lado. É verdade. Mas a gente tem uma brincadeirinha que a gente sempre faz antes de terminar o podcast. 5 palavras e 5 respostas aleatórias. 5 palavras aleatórias também, que eu também ainda não sei quais são. Eita, pega. Como são 2, eu não vou ter condição de fazer 10. Então eu vou fazer a mesma para as 2, certo? Certo. Ai, vamos lá. Geralmente eu fico pescando no meio da conversa, mas hoje não deu nem para pescar, porque Foi tanta coisa, né? tanta muita coisa que não, informação, não né? deu para pescar. É. Mas vamos lá. Bem-estar. Qualidade de vida. Informação. Conhecimento. Acessibilidade. Liberdade. Liberdade. Se quiser falar mais de uma palavra, pode, tá? Fique à vontade. Conhecimento. Liberdade. Desejo. Em ser. Ah, tá. porque Liberto. Ela falou desejo, aí eu... Gente, peraí, bugou minha cabeça agora. Essa hora já tá todo mundo bugando. Vamos lá. Respeito. Humanizar. Eu pensei a mesma coisa. Eu ia falar na mesma hora, humanizar. Ia ser bom. Ia ser ótimo. Quando eu dei um delay aqui, humanizar, ela falou. Eu acho. Ética. Respeito. Necessária. Muito. Principalmente nas nossas profissões. né? É, necessária. Eu vou fazer agora uma pergunta para vocês, a mesma para as duas, né? E aí fiquem à vontade para falar, não precisa ser só com a palavra. O que é inegociável para você? Alessandra, ser humano, cidadã. Jamile, ser humano, cidadã, profissionais da saúde. O que é inegociável na sua vida? Inegociável é minha qualidade de vida. Por mais que a gente tenha essa vida corrida, né, de tanto trabalho, a gente tem que ter o tempo nosso, né, o nosso cantinho, a oração, a atividade física, né, que sem isso a gente não consegue meio que carrear as outras coisas. Então, o inegociável para mim é estar bem comigo, né? É difícil muitas vezes, mas eu tento levar isso como o primeiro fator aí de cuidado, né? Maravilha. Para mim. E para ti? O inegociável, para mim, eu acho que é respeito. Assim, eu venho de uma história com endometriose e adenomiose, né? E eu acho que eu nunca me conformei. Porque a falta do tratamento humanizado é uma falta de respeito, né? Com o ser humano. Então, eu acho que o respeito, ele é a base, ele é inegociável para mim. Eu acho que isso me motiva muito a trazer hoje, né, a endometriose para a minha profissão, a adenomiose e essa humanização. Então, acho que é um propósito, uma questão muito pessoal que eu quero que as outras mulheres também não aceitem, né? Então, acho que o respeito nesse momento Acima é de inegociável. Maravilha. Quem quiser encontrar vocês em rede social, em consultório, eita, me identifiquei muito com a conversa, preciso ir lá. Como é que faz? Então, eu atendo na Clínica Vita Femme, no Neoffice Jardins, e o contato para agendamentos é direto no link da bio do Instagram. O Instagram é Jamile Caroso Endometriose. Eu atendo no serviço público, no hospital universitário.
As consultas, elas são agendadas nível posto de saúde, né? Diretamente para os profissionais. E a nível privado, atendo na Clínica VitaFem, lá no Centro Médico Jardins, né? E também a marcação é no meu Instagram, @doutora Alessandra Aleixo, ou no Instagram da clínica também, @Clínica VitaFem. Maravilha. Meninas, muitíssimo obrigada. Tá? Foi uma conversa A gente que muito agradece. boa, muito gostosa. Sim. Apesar do tema ser um tema bem chatinho, Sim, bem sim. rude. Mas a conversa foi muito boa, transcorreu muito bem. Quero mais uma vez agradecer, dizer que contem com a gente, contem com o espaço. E quero dizer para vocês que estão aí nos assistindo, que eu espero que vocês tenham gostado, que eu espero... O que é, David? Ô, microfone! A gente expõe assim, tá? O pessoal que opera Caio mesmo já expus várias vezes, o pobre. Mas hoje não é Caio, é David. Então, tá, David, agora eu me entendi. Gente, desculpa. Espero que vocês tenham gostado do tema. Espero que seja muito útil para você, para um amigo, para um conhecido, para um familiar, enfim. Passem a palavra sobre a endometriose para os seus conhecidos. E a gente espera no próximo para você saber. Um cheiro.